É um sucesso até hoje, e hoje tem curso de inglês para dar e vender, então É um tem um sucesso, método bem bem elaborado, construído. exatamente. E aí, até abordando essa questão do Flávio Augusto, a gente vê que na história dele ele pegou um cheque especial, se não me engano, de 12% ao mês, para construir o WhatsApp. E, e a gente colocou que o primeiro conselho seria de que dinheiro não é o ponto de partida. E, o que você acha que falta na cabeça do empreendedor? Como que você diria da maneira mais viável de montar um negócio sem ser rico, sem depender de dinheiro? Como é que você constrói esse framework na sua cabeça? Diogo, seguinte. Então eu vou botar isso como o segundo conselho que eu gostaria de ter tido. Não precisa ter dinheiro para montar o seu negócio. E aí vem o método OPR por trás disso também. Quando tu tem energia, quando você vibra, quando você tem tesão naquilo que você está fazendo, quando você consegue defender a sua ideia, você consegue dinheiro. Sempre vai ter alguém interessado em investir em dinheiro, mesmo que você não tenha nada. Por isso que um homem tem que ter, quando não tem dinheiro, a maior patrimônio de um homem é a honra, é a palavra. Isso eu aprendi com meu pai. Pode perder tudo, menos a honra e a sua palavra. Isso são impenhoráveis, são inegociáveis. Você pode perder tudo. Eu tenho isso na minha mente até hoje. Pode perder tudo, menos a tua honra e a tua palavra. Então, lá atrás, ficava-se o quê? Ah, precisa de dinheiro para montar. E o crédito era bem mais difícil do que hoje. Precisa ter dinheiro. E, então, muitas pessoas caem nessa conversa. Ah, eu não monto tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Então, o que muda nesse ponto é se eu tenho uma ideia, se eu vibro com essa ideia, se eu tenho uma energia, assim, fora do normal para fazer com que essa ideia funcione, você consegue captar recursos, seja lá de quem for. Porque aí, voltando para o ponto do OPR, é o seguinte: quando você trabalha espírito, mente e corpo, quando você tem total noção do que a energia pode fazer, que a energia magnética pode atrair. Muita gente fala, né? Eu tenho falado também sobre a metafísica, a física quântica. Tudo é vibração. Você vê que quando você vibra positivamente, as coisas acontecem, você atrai. Então tem muita gente falando sobre isso que é verdade, cara. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Você atrai o dinheiro. E isso acaba se confundindo muito, principalmente no Brasil, um país majoritariamente católico, onde fazem uma cisão, né, entre ter dinheiro e ter fé em Deus. E muita gente tem fé em Deus e acha que ter dinheiro é pecado. Não, cara. O universo é abundante, a vida é abundante, a natureza é abundante. Você tem que ser abundante. Isso faz parte da vida, sabe? Então, não precisa ter dinheiro para começar um negócio. Era a primeira constância. É, O segundo grande conselho que eu gostaria de ter tido lá há 27 anos atrás. Não precisa de dinheiro para montar o seu negócio. A gente deu aqui o exemplo do, do do Flávio. Flávio Augusto. Tem um exemplo aí do Elton Euler, o Pablo Marçal. Cara, várias pessoas despontaram sem ter dinheiro e montaram coisas milionárias. E em questões práticas, você recomendaria ou recomenda a pessoa optar por uma empresa de serviço que não precisa de investimento? Ou você recomendaria a pessoa captar dinheiro em banco, captar investidor? Ou isso é, ou essas são várias das maneiras de começar um negócio sem ter dinheiro capital no bolso próprio, assim? Tem várias maneiras, o Diogo. Vai depender da forma como você vibra, quem você atrai. Voltando pro Flávio Augusto, você lembra que ele falou num momento da vida dele que ele tinha um amigo que ia vender um carro velho, acho que era uma Paraty, eu não lembro. E na hora de fazer a capitalização lá, fazer o aporte, o cara não atendia o telefone dele. Não sei quantos mil, era 7 mil, 5, não lembro o valor, mas era baixo, né? Para ter 50% do WhatsApp que foi vendido por centenas de milhões de reais. Então, ele buscou o cheque especial, eu não lembro dessa parte, mas você falou aí. Sim, sim. Então, cara, o recurso ele vai vir. O recurso vem.
pode ser de banco, pode ser de um amigo, pode ser de um investidor. O recurso vem. É impressionante que quando você vibra, cara, quando você vibra corretamente, você atrai. Você não fica correndo atrás. Então, tudo você é um preparo. Então, se você tem uma ideia muito bem elaborada, você confia no teu potencial e você tem a energia necessária para fazer esse negócio andar, o universo vai fazer esse casamento, sabe? Sim. Do empreendedor e do investidor. E na cabeça do empreendedor que está começando, esse é um detalhe importante, ele foca sempre no dinheiro, né? Só que no outro lado da mesa, do outro lado da mesa, existe um investidor que precisa do dinheiro dele rendendo, né? Então, assim, claro que nós estamos hoje numa taxa de juros altíssima, 15% ao ano, se não me engano, Por aí. né? Cara, o investidor não vai querer arriscar, né? Agora, quando nós temos uma taxa de juros de 6% ao ano, 7% ao ano, esse dinheiro tem que render, né? Então, a relação à inflação imprime dinheiro, bota dinheiro no mercado, o valor daquele dinheiro cai, e se não tiver uma boa aplicação do dinheiro do investidor, ele vai perder. Ou seja, do outro lado da mesa tem um investidor querendo investir num bom negócio e com uma vontade, assim, mordendo a mesa, digamos assim. Sempre vai ter. O Brasil está repleto de investidores precisando de boas empresas para botar dinheiro. O mundo, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é a mesma relação. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha esse entendimento. Né? Hoje eu entendo que eu também tenho valor pro cara que está do outro lado da mesa, né? Exato. E aí você acredita que para eu atrair o outro lado da mesa, como atrair o investidor, atrair essa relação com o dinheiro, essa visão clara de propósito, de qual rumo eu estou seguindo, o que eu quero realizar, ela é essencial. Essencial, sabe por quê? Quem tem dinheiro para investir, ele já tem uma bagagem. Ele já sabe o que dá certo, o que dá errado. E sabe muito bem que para dar certo precisa de organização. Precisa de pessoas organizadas. Então, se você é um cara, um empreendedor organizado, que você sabe o que está fazendo, tem claro no seu planejamento valores, despesa, para ter um planejamento a longo prazo, você sabe quanto é que vai vender, ou pelo menos o planejamento para aquilo, o esforço para que aquilo aconteça. O investidor vai ver e falar, olha, aqui acho que dá para arriscar, porque tudo é risco. Por mais capacitado e preparado que você seja, num país igual ao nosso, que tudo foi feito para dar errado, tem o seu risco. Agora o investidor consegue ver, não, aqui dá calda. Aqui eu vejo aí o exemplo, o Diogo está preparado, já sabe o que é um DRE, que muitos empresários começam a vender, não sabem nem o que é DRE, não sabem nem o que é margem de contribuição. Simplesmente vende e acha que vender já vai dar dinheiro. Obviamente que vender é o principal processo, parte do processo, né? Sem venda não existe nada. Agora, tem que ter o que? Método, tem que ter organização, tem que ter entendimento, tem que ter um planejamento muito bem feito. Então, quando o investidor vê isso numa empresa ou no empreendedor, seja lá qual o tamanho for, esse empreendedor consegue atrair esse investimento. Você vê por aí, você trabalha agora com isso, essas coisas de captação. Ninguém coloca dinheiro com risco alto, a não ser que o retorno seja muito alto. Mas no investidor, no empreendedor de pequeno porte, é difícil. Então, quando você é de pequeno porte, tá, e você não tem acesso agora a valores para banco, se você tem um conhecido, um amigo, e você é uma pessoa séria, é provável que esse amigo, essa pessoa invista. Agora, não vai investir só porque é amigo. Eu não investiria, só meu amigo, pô, todo zoado, eu não vou emprestar dinheiro. Correto? Porque esse dinheiro é da Claro, minha família, claro. não é para um aventureiro. Agora, é mais fácil até você emprestar dinheiro para um cara desconhecido que você vê que é organizado, é comprometido, é responsável, tá tudo planejado. E aí você vê se os valores batem com o teu, tem honra, tem palavra. Você investe, né? Então, quando você está preparado, Diogo, as coisas acontecem.
e acontecem como se fosse milagre. A gente vê essa palavra milagre. Milagre não existe, né? Milagre é um termo que cunha algo que a gente não está esperando, que delega ao sobrenatural. Mas milagre é um acontecimento, só que você não entende, mas tem um porquê. É um acontecimento extraordinário que